Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, passando aqui para agradecer a Deus por mais uma semana. Me encontro meio gripado, tomando remédios aqui para melhorar, com a garganta inflamada, mas quero compartilhar com os irmãos, compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Capítulo 9, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel foi quando foi ungir Saul, rei de Israel. Então, só que ungir Saul, a rei de Israel, porque o povo aclamava por um rei. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um rei segundo ao seu coração, mas o povo não foi paciente e por isso Deus permitiu que Samuel ungisse a Saul, a rei de Israel. E vamos falar aqui também, depois que você possa estar também lendo capítulo 10, versículo 27 de 1 Samuel, vamos falar de 3 motivos que levou Saul a ser desprezado pelo Senhor Jesus. O que levou Saul a ser rejeitado por Jesus? Tem 3 motivos e vamos falar desses 3 motivos e tentar resumir o máximo possível, porque a palavra do Senhor ela nos ensina que quanto mais a gente medita, mais a gente aprende, mais a gente vai tendo um discernimento da palavra, a gente vai entendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu seu coração. E os 3 motivos que levou Deus a rejeitar o reinado de Saul foi, primeiro, a impaciência, desprezar as coisas sagradas e não confiar na soberania do Senhor. Ele não confiava, ele foi impaciente e ele passou a não confiar na soberania de Deus. E a segunda é a parte que ele agia como tolo. Ele começou a agir como tolo, tomar decisões por conta própria. Começou obedecendo ao Senhor, começou ouvindo ao Espírito Santo, começou a ouvir a voz do Senhor, mas chegou um momento, ele começou a agir por conta própria. Não orava para buscar a resposta do Senhor, não procurava mais o profeta Samuel. Então a segunda coisa é agir como tolo. Ele começou a agir como tolo. E a terceira foi a rebeldia. Ele passou a ser rebelde quando ele deixou de fazer aquilo que Deus tinha pedido. Que Deus tinha pedido para ele não poupar. Deus tinha ordenado que não poupasse nenhum dos amalequitas, pois aquele povo era alvo do juízo do Senhor. Era alvo do juízo divino por causa dos seus grandes pecados. A partir dali, ele viu que Deus o tinha rejeitado, porque ele tinha poupado a vida de uma pessoa. E Deus tinha pedido que não poupasse nenhum dos amalequitas. Então, Deus passou a rejeitar Saul por causa desses 3 motivos. Primeiro, a impaciência. Segundo, pela tolice. E terceiro, pela rebeldia. E nos dias de hoje, meus amados e queridos irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Quantos de nós não agimos como tolo, com rebeldia? Quantas das vezes a gente deixamos de fazer e de falar aquilo que Deus quer que a gente falamos para as pessoas? Muitas das vezes Deus coloca uma palavra no seu coração para falar com alguém, a gente não temos coragem de ir lá, porque as pessoas não vão dar crédito. Hoje muitas pessoas não dão crédito no que eu e você falamos. Porque as pessoas, porque você me conhece, porque você conhece a minha história, porque você conhece a minha vida, não. E nos dias de hoje tem muito Saul sendo tronado pelo homem, não por Deus. Tem muito Saul sendo escolhido pelo homem, pelo povo. Aqueles homens de Deus que muitas das vezes estão à frente da obra, do ministério, estão sendo colocados de lado. Porque o povo não quer mais a verdade. O povo quer coisas que venham agradar o seu ego. Hoje a briga não é mais para pregar a palavra. A briga é para ter um bom cargo dentro da igreja. A briga é para você ser o maior da igreja. E sabendo que o maior da casa de Deus é o Senhor Jesus Cristo.
E hoje o povo quer status, quer cargos, quer trabalhar. Vamos comparar as igrejas nos dias de hoje como uma empresa. Vamos supor, eu sou um empresário, vou comprar uma empresa, vou começar a trabalhar, mas nessa empresa já tem um processo, já tem as suas regras, já tem as suas leis. Eu não posso chegar nessa empresa já de cara e mudar tudo. E hoje está acontecendo isso nos dias de hoje. As pessoas chegam, você pode mudar, mas você tem que andar com quem estava antes do seu lado. Para você mudar alguma coisa, você tem que ver o que tem que ser mudado. Porque tem casa que você pega que não precisa você decorar ela toda, ela já está decorada. Você pode acrescentar algumas coisas para melhorar. Mas é tão feio, meus irmãos, nos dias de hoje, a briga. Pastor contra pastor, obreiro contra obreiro. E o que eu estou falando aqui, eu não tenho medo de pregar, de falar não, meus amados, porque eu sei do meu chamado. Só que se eu for depender do homem para exercer o meu chamado de pastor, eu nunca vou ser, porque o homem não enxerga. Nos dias de hoje, os homens não enxergam a pessoa como espiritual. Eles querem status, boniteza, financeiramente. A verdade é essa. Hoje as pessoas estão comprando seus cargos, não estão mais conquistando. Porque eu sou um diácono. Eu já passei por todos os processos, eu sou diácono, mas Deus já levantou pessoas para dizer para mim: Donizete, o seu chamado é para ser pastor. E eu até hoje estou aqui, servindo a Deus, mas o que eu não posso deixar é de falar a verdade. A gente está vendo tantas barbaridades nas igrejas, pessoas que chegam hoje, encontram tudo arrumado, e depois começa a difamar aquele que estava trabalhando antes dele. Não, você não tem que chegar mudando nada, você tem que chegar a acrescentar mais algumas coisas para aquela igreja, para aquela empresa. Então, hoje as pessoas falam que são homens de oração, são homens de Deus, mas eu conheço muitas pessoas que jogam futebolzinho, crente, e fala por causa de uma briguinha: eu peguei sua mulher, que coisa ridícula, e depois chega num culto, senta no púlpito. E ainda pega o microfone e ainda vai falar que se a gente começar a orar, o demônio vai cair. A pessoa não tem mais temor ao Senhor, porque essa pessoa que pega o microfone e fala que os demoniados vai cair, ele corre o risco de cair, porque ele é um próprio endemoniado. A casa do Senhor está cheio de falsos profetas. E a gente não pode falar, porque se falar a gente é excluído. Mas eu não estou aqui falando de A e B, não. É a realidade que acontece. As coisas erradas não é só na política, não, meus amados. É em todos os lugares. Então você que está chegando hoje, não queira sujar aquele que estava no seu lugar antes. Porque aquele que estava no seu lugar antes, ele fez muitas coisas boas também. Porque todo lugar vai ter dificuldade. Se você chega e se junta com os porcos, você vai comer lavagem. Se você chega e se junta com as pessoas santas, você vai ser santo também. Você vai santidade total, mas você vai ser uma pessoa instruída pelas pessoas certas. Você muitas das vezes está achando que é o que comanda, mas você está sendo comandado. Hoje tem muitas pessoas sendo marionete na mão de algumas pessoas, falando que comanda, mas quem comanda é uma rodinha por trás. E essa rodinha por trás é uma rodinha maligna. E Deus, ele vai provar que o que eu estou falando é verdade. E porque Deus, ele existe. A palavra do Senhor, ela é fiel. Ainda vai ter profetas que vão falar da palavra do Senhor como ela tem que ser falada. Você acha que está sendo um grande líder, mas você está sendo liderado por pessoas que era para você liderar. Então cuidado. Quando você chegar em algum lugar, não se junte com aqueles que falam A, B, C, não. Se junte com quem estava primeiro à frente. Escute e siga o exemplo. Não tente sujar algo bom que a pessoa fez para poder colocar a sua teologia, não. As suas opiniões. Antes de você mudar uma casa, acrescente primeiro alguma coisa boa para ela. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer e pedir desculpa, porque minha garganta está meio inflamada, mas a palavra do Senhor é assim, amados. A verdade tem que ser falada. Muitas pessoas chegam em uns lugares querendo mudar tudo e sujar tudo aquilo de bom que as pessoas já fez. Mas aquelas pessoas que saíram dali, deixou muitas coisas boas para a gente falar.
Muitas almas foi restaurada através dessas pessoas que estavam aí. Então, valorize, respeite e não seja ingrato. Agradeça a Deus, porque se você está aí hoje, é porque teve que sair uma pessoa. E se essa pessoa que saiu não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é usada por Deus, é uma pessoa que já profetiza, que fala e as coisas de Deus acontecem. Cuidado ao se levantar contra o ungido do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e que eu agradeço a oportunidade. E que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal do YouTube. A palavra é dura, mas a gente tem que pregar. Porque se a gente não tem oportunidade de falar na igreja, não tem oportunidade de falar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a palavra nos ensina, então a gente tem que usar as redes sociais para falar do Senhor. Aqui não é crítica, não é atacando ninguém não. Só que se a pessoa entender que a palavra é para ela, receba, porque eu também recebi a minha parte. Em nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe.